Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de paz. Não entra ali tristeza e dor, nem tentação falaz. Jesus, em quem confio, é para mim os seus caminhos sempre abertos ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de luz que nasce boa está lutar dos braços de uma cruz. Jesus, Cordeiro Santo, guarda os remidos seus, felizes achegados ao coração de Deus. Bem junto ao coração de Deus há um lugar de amor que toda culpa vem cobrir ao pobre pecador. Ó coração, atende, cessa os penares teus, com Cristo estando junto ao coração de Antes de que Adão conhecesse carnalmente a Eva, a serpente já a havia conhecido. E o que nasceu desse ato foi Caim. Caim foi gerado do maligno. Caim era do maligno. Vejamos o que São João disse pelo Espírito Santo a respeito de Caim. 1 João capítulo 3,
versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. Agora, ouvintes amados, nós não estamos aqui para defendermos um ponto de vista particular, mas estamos para analisarmos juntos a palavra de Deus sob a revelação do dia, sob a luz da palavra, sob a luz do Espírito Santo, para assim sermos edificados em Cristo. Ninguém cuide que o conhecimento de uma coisa como esta seja menos importante do que a salvação. Ninguém pense que o conhecimento, a revelação da semente da serpente, dessa doutrina tremenda na Bíblia Sagrada, não seja muito maior do que a cura de um câncer. Isto não pode ser discutido, porque você pode ter fraquezas. Você pode hoje irar e não deixar o sol se pôr com você irado, se pôr sob a sua ira. Não. Você pode, naturalmente, errar de uma maneira ou de outra. Mas se você crê de uma maneira errada, isto te levará a cultuar de uma maneira errada e permanecer neste culto rejeitado por Deus, porque foi justamente o que aconteceu com Caim. Então a perdição de Caim, o ódio religioso de Caim, a sua condenação não foi porque ele ficou um dia nervoso, porque ele praticou uma coisa que ele não devia praticar, no sentido social, assim, humano, mas foi por causa do seu culto sem revelação, que a semente que estava nele passou a odiar o seu irmão. Você já notou, ouvinte, de acordo com o conhecimento da história da igreja, que o ódio religioso é pior do que todos os outros? O ódio religioso é pior do que todos os demais. Isto é, quando o ódio é causado por causa da religião. É um contraste. Desde que é religioso, então não deveria ter ódio a ponto de matar. Mas é isto que os caimitas têm feito durante todas as eras. Justamente a mesma coisa. E Jesus disse que como o pai deles faz, eles também estariam fazendo. Eles estavam fazendo. Vós sois como vosso pai, que é homicida desde o princípio. Então Caim foi gerado do maligno. Em 1 João, capítulo 3, versículo 12. O Espírito Santo em João não podia, em lugar algum, chamar Adão de o maligno. Não, quando a Bíblia diz que Adão era de Deus. Lucas 3, versículo 38. E Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Agora você vê que na genealogia de Adão não se consta Caim. Você pega a genealogia de Adão e vê se consta Caim. Não. Sete foi dado no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Assim está escrito. E Eva disse: Deus me deu outra semente. Você não encontra Caim na genealogia de Adão.
Deveria encontrá-lo. Como você tem um filho que não se encontra em sua genealogia? O que seria isto? Quem pode anular uma filiação? Ninguém. Ainda que você não registrasse aquele menino, ele, de todas as formas, por um teste de sangue, continuaria sendo seu filho. E no fundo, ele saberia que é seu filho e que você é seu pai. Você sabe que você é pai de seu filho. Agora, isto não aconteceu com Caim. Mas alguém pode perguntar: mas quantas pessoas já fizeram tantos males e já creram em doutrinas erradas sem a revelação e hoje são salvas, redimidas e postas no corpo de Cristo? Está muito bem, não resta dúvida, estamos de acordo. Mas esta semente apodreceu. Houve morte. Por isso Jesus disse a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 3, ele diz de uma maneira clara: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que nos gerou de novo. Necessário é nascer de novo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando se trata de uma alma predestinada pelo Senhor, esse processo acontece. Mas quando não se trata de uma alma predestinada, isto nunca acontece. Aquela pessoa nunca nasce de novo, para então ser cheia do Espírito Santo, para então ser batizada com o Espírito Santo. É um processo natural no nascimento do Filho de Deus. É justificação pela fé, santificação e novo nascimento, para então ele ser cheio do Espírito Santo. É necessário então que seja justificado, santificado e tenha passado pelo novo nascimento, para então ser cheio do Espírito Santo. Aí então essa pessoa vem mostrar o caráter de Cristo. Mas foi justamente numa hora de teste doutrinário. Foi justamente através do culto que Deus testou a semente que estava em Caim e a que estava em Abel. Deus está olhando isto hoje ainda. Deus está assistindo todos os cultos. Deus está vendo a todos. Mas aí está o teste. A sua vida é um culto, na verdade. Mas tem uma coisa: você cultua dentro de uma linha de pensamento, você cultua a Deus de uma forma como você tem crido. E você teria que pensar, por exemplo, em 3 pessoas para adorar essas 3 pessoas. Você não pode, se você crê que Deus são 3 pessoas distintas, orar, cultuar, pensando só em Jesus, com a sua mente voltada só para Cristo. Você tem que pensar nas 3 pessoas. Mas eu pergunto, isso
calharia? Isso combinaria com o resto das Escrituras? Não. Não combinaria com a revelação de Deus. Então, às vezes, uma pessoa é mais fraca do que a outra, mas crê de uma maneira correta, cultua de uma maneira correta. A coisa que mais abomina a Deus não é propriamente a sua fraqueza como homem, a sua fraqueza como mulher, porque é na fraqueza que a força de Jesus Cristo se aperfeiçoa. Mas é você dizer que está servindo a Deus contra a sua palavra, admitindo uma maneira errada em relação a Deus e achar que Deus é obrigado a ser como você pensa. Isto é falsificar a palavra. Isto é abominável diante do Senhor. E isso leva as pessoas a mostrarem o caráter que tem. Caim foi, em caráter, igual ao seu pai. Justamente igualzinho ao seu pai. E que trouxe o seu pai? Morte, um assassino. Adão nunca houvera matado. Seu desafio atrevido para Deus quando foi confrontado com o Todo-Poderoso, segundo Gênesis capítulo 4, versículo 5, versículo 9, versículo 13 e 14, mostra que tem características completamente anti-humanas e parece mesmo exceder qualquer relato registrado nas Escrituras quanto a uma confrontação de Satanás contra Deus. O que diz a Bíblia? Mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Nunca Caim poderia irar-se. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará? Note a maneira exata em que o registro de Deus promulga os nascimentos de Caim, Abel e Sete. Você lendo em Gênesis, capítulo 3, capítulo 4, você vai encontrar isto aí. Você vai encontrar como nasceu Caim, como nasceu Abel, como nasceu Sete. No capítulo 4 você encontra. Agora, você vai encontrar nas mesmas Escrituras a reação de Deus através do Filho original. E vai encontrar a reação de Satanás. Isto quer dizer, a expressão do caráter do Pai através do Filho. Jesus expressou o caráter do Pai, os pensamentos do Pai. Por isso que quando Adão conheceu a Eva, ela já estava com a semente da serpente dentro de si. O que aconteceu? Justamente ao contrário com Maria. Quando José a conheceu, ela já estava com a semente do Espírito Santo, com a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Aquela era a semente da mulher, e não a semente da serpente. A semente da serpente desse Deus, que é a tua semente, falando com a serpente, a tua semente lhe ferirá o calcanhar. E foi justamente a semente do Satanás que feriu o calcanhar de Jesus Cristo. Foi justamente a semente do diabo que crucificou a Cristo. O próprio Jesus Cristo identificou aqueles homens
aqueles líderes como filhos do diabo, como serpentes, como raça de víboras. E não tem sido outros. Não tem sido outros. Não tem sido outra semente que tem crucificado a Cristo novamente, que tem sangrado a palavra, que tem pervertido o Evangelho, que tem feito do Evangelho um meio de comércio, que tem feito do Evangelho retalhos, como retalhar os vestidos de Cristo, cada um com um pedaço por um lado. Mas aqui está de pé a recomendação e a condição única para que possamos expressar o caráter de Deus: nascer de novo. Nascer de novo, morrendo tudo que herdamos da vã maneira de viver dos nossos pais. Tendo então o quê? Um resgate real, evidente, verdadeiro, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Resgate tal que sem o qual jamais expressaremos o caráter do nosso Pai, daquele que nos gerou de novo, daquele que nos levou a nascer de novo, daquele que fez dessa velha criatura uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Aquele que pegou este homem que fazia a vontade dos pensamentos e fez dele agora seu servo, seu filho, e agora expressa o seu caráter através dele. Expressa o caráter de Cristo através desta mulher que tem passado pelo processo vivo de um novo nascimento, sendo gerados de novo pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e o que deve ter acontecido, ou pelo menos estar acontecendo com você nesse instante, deixando cair por todos os lados tudo quanto é doutrina errada, tudo quanto é interpretação da serpente. Você vê que a serpente interpretou a palavra de Deus para Eva e com isso levou ao precipício. Mas agora você é nova criatura. Você nasceu de novo e se enche agora do Espírito Santo, que lhe dá uma fé genuína na palavra de Deus. Por isso você terá então também um culto genuíno, verdadeiro, de acordo com o de Abel. Rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer. Ouvintes, há uma diferença na comparação que fizemos entre Maria e Eva. Quando Adão conheceu a Eva carnalmente, Eva já tinha dentro de si a semente da serpente. Quando José conheceu a Maria, ela, Maria, já havia dado à luz ao Filho de Deus, a semente de Deus, a semente divina. O Filho unigênito do Pai já havia se manifestado. Mateus capítulo 1, versículo 25. Mas o importante do assunto é que Deus não reconhece o crente que, antes de tudo, não conceba a sua semente, a sua palavra viva. Ele não reconhece aquela igreja que não tem passado pelo novo nascimento, pelo batismo do Espírito Santo. Está em tempo, está na hora. Arrependam-se todos, convertam-se à palavra original, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim,
E à noite, daqui a pouco, 13h, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5h da tarde, companheirismo. E às 18h, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gama, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18h, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18h, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. Deus os abençoe, não desligue o seu rádio. Teremos mais meia hora de programação. Fé para vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus pra ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, de um qual eu. E o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho
sozinho ficar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim cedeu, pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Vendido à traição, sua sentença lhe dão, é morto qual vil salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: oh sim, tu és meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim cedeu, pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu sonhei que eu estava tentando encontrar o meu caminho além para os céus, disse um rapaz, um irmão. E naquele sonho ele fez esta pergunta a várias pessoas: qual é o caminho para o céu? E ele perguntou a homens que estavam vestidos de uma maneira clerical. E ele perguntou a homens que ele conhecia, inclusive a seu próprio pastor de sua igreja, naquele sonho: qual é o caminho para o céu? Mas um foi mandando para o outro, até que ele chegou num homem que não parecia ser um pregador, que não estava vestido de veste clerical. E esse era o profeta desta era. Então, ele fez a mesma pergunta no sonho para este homem tão simples, que estava vestido de uma forma tal que parecia mais um fazendeiro do que propriamente um pregador. E ele recebeu a resposta naquele sonho. Embora sendo crente, tendo pastor, tendo igreja há muito tempo. Então a resposta foi esta: vê você aquelas pegadas de pés descalços com sangue nelas? Aquilo é a única coisa que eu sei para conduzir o homem, não a um credo ou a sensação de alguma espécie, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia o sangue de Jesus Cristo. Então esta foi a resposta daquele pequeno homem pregador que não parecia com um pregador, para aquele crente que sonhou procurando qual era o caminho. A resposta é muito conhecida e qualquer um pode responder que o caminho para o céu é Jesus.
Mas acontece o seguinte, que nem todas as respostas, embora sendo corretas, são vivificadas pelo Espírito Santo. O que vale dizer, nem todas as respostas acerca da vida eterna, da salvação, embora sendo corretas, podem colocar aquelas pessoas que perguntam, que interrogam, no verdadeiro caminho. Porque isto é uma obra do Espírito Santo. Mas, ouvintes, está constatado perfeitamente pelas Escrituras que essas pegadas de pés descalços, com sangue nelas, é a única coisa que pode conduzir o homem. E não um credo, não uma sensação pentecostal, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia o sangue de Jesus Cristo em nossa fé. A nossa fé no sangue de Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo em nossa fé. Agora, Isaías, falando deste caminho, no seu capítulo 35, versículo 8, ele profetiza este caminho, dizendo: e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ora, isto é mais do que bonito, pois se trata de uma coisa real, profunda e que deve mover a fé, mover as entranhas. Isso deve penetrar até as juntas e medulas da alma, porquanto é a palavra de Deus. Mas falar de salvação para um povo salvo seria novidade? Seria mesmo que dizer: o maná do outro dia seria novidade para Israel? Sim, perfeitamente. Falar de uma mensagem de Wesley para os luteranos seria novidade? Sim, no seu determinado tempo. Falar da mensagem pentecostal para os wesleyanos seria uma novidade? Sim, perfeitamente, no seu devido tempo. Falar da mensagem precursora da volta de nosso Senhor Jesus Cristo seria uma novidade para aqueles que têm crido nesta mensagem? Para os pentecostais? Sim, pelo menos deveria ser. Uma grande nova, boas novas. Aqui está o cume da montanha. Esse pequeno sujeito, este pequeno pregador, foi encontrado no sonho por aquele denominacional sincero, justamente no tope da montanha, deixando rastros sangrentos, apontando justamente o caminho final. A hora da chegada em que estamos. E mostrando pela fé o quê? A terra prometida. Isto é certo, meus ouvintes. É bom que pensemos um pouquinho
sobre a curta vida que o homem tem aqui na terra. É bom que analisemos sempre, enfrentemos com realidade esta análise, sabendo que os dias estão se passando e que toda a glória conseguida aqui e que todo prazer conseguido aqui está suposto a ter um ponto final a qualquer instante, através da morte, através da doença. Por fim, o selo final, morte. Mas este caminho não encerra, este caminho não acaba com a morte. Ele prossegue além morte. Este caminho não encerrou o seu ministério com a morte. Isto porque a morte não pôs fim ao ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele prossegue para além da cortina do tempo. Ele prossegue para as bodas do Cordeiro. Ele prossegue para o milênio. Ele prossegue para a eternidade, da eternidade sobre a eternidade, infinitamente eternidade, após o julgamento do trono branco. Este é o caminho. Esta é a solução. Não há outra solução. Poderíamos estar hoje aqui na terra num jardim e a vida melhorando a cada dia mais. E os homens estariam pecando ainda mais. E os homens estariam se afastando cada dia mais de Deus, se sofrendo, se enfrentando dificuldades, se afastam a cada instante de Deus. Quanto mais se o petróleo estivesse aumentando, ao invés de estar diminuindo. Quanto mais se a natureza não estivesse decretando, derramando um juízo sobre a terra, pelo dano que lhe causaram. Se tudo estivesse na hora certa, em prosperidade nas mãos dos homens, aí então é que se afastariam mais de Deus. Se o juízo temporário que tem caído sobre a terra não chama o homem para perto de Deus, quanto mais a orgia, a prosperidade, o pecado, a licenciosidade, a fartura, a abastança, a saúde. Para que queremos saúde? Para que queremos fartura? Para que queremos sabedoria? Para que queremos a natureza de pé? Para que queremos? Para que queremos a ciência? Para que queremos o aperfeiçoamento das leis naturais? A exploração das leis através da ciência? Para darmos mais vazão à carne, ao pecado, às concupiscências da carne. O homem deseja uma terra boa. O homem deseja uma terra fértil. O homem deseja uma terra sem cardo. O homem deseja prosperidade. O homem deseja vida. O homem deseja saúde. Mas ao mesmo tempo acaba com a saúde. Ao mesmo tempo ingere a nicotina, o alcatrão, fumando, bebendo, prostituindo, danificando a natureza de uma maneira criminosa. Mas ele quer a natureza, ele quer a saúde, ele quer a vida. Mas e por quê? Ele, com suas próprias mãos, ingere o veículo principal, o condutor do câncer pulmonar,
Pergunta para ele: você quer um câncer em seus pulmões? Ele dirá: nunca, jamais. E por que você fuma? Você quer estar afastado de Deus? Você quer ter sua alma recomendada após a morte? Sob uma superstição religiosa? Você quer Deus? Mas por que se afasta de Deus? Por que se afasta do caminho? Por que foges do caminho? Por que se afasta da verdade? Por que recusas a verdade? Mas ali estava um rapaz, crente, evangélico, em um sonho totalmente significativo para si, perguntando ao seu próprio pastor qual é o caminho. Mas o seu próprio pastor lhe indicou um homenzinho que estava na frente. E este homenzinho era o profeta de Deus. Aquele pastor fez muito bem naquele sonho. Eu não sei se ele fez isso somente no sonho do rapaz. Ele apontou para alguém que não parecia ser um pregador, mas que era de fato um profeta de Deus, mostrando as pegadas de pés descalços com sangue nelas, mostrando a única coisa que pode conduzir o homem, não um credo, não uma sensação, mas aquelas pegadas sangrentas que guia para a Bíblia, o sangue de Jesus Cristo na nossa fé e a nossa fé no sangue de Jesus Cristo. A palavra de Deus em nossa fé e a nossa fé na palavra de Deus. Mas ele, sendo um cristão, ele sendo um evangélico, ele sendo um denominacional, procurar qual é o caminho para o céu? E logo para o seu pastor? Oh, que pergunta necessária! Que pergunta precisa! Que pergunta decisiva aquele evangélico teve em seu sonho! E que indicação tremenda o seu pastor lhe deu! Vá para frente, olhe aquele pequeno homem. Ele está com a mensagem do caminho, da chegada, do topo da montanha. Vá nessas pegadas, encontre este profeta, conheça a sua mensagem. Aqui está um dedo indicador nesta hora, para você que quer estar no caminho certo, embora seja um evangélico de nascença. Aqui está a indicação, porque temos de chegar neste topo da montanha, de onde avistamos a terra prometida, de onde podemos prosseguir neste caminho, não somente enfrentando a cruz, os sacrifícios, os espinhos deste caminho estreito, mas também usufruindo de sua sequência, usufruindo de seus resultados, bodas do Cordeiro, através do arrebatamento, um milênio, sem nenhuma morte, sem nenhuma lágrima, e a eternidade da eternidade. Você quer este caminho? Eis a porta. Comece tudo de novo. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme a fé apostólica. Coloque sua fé na palavra de Deus e deixe a palavra de Deus também em sua fé. Comece o cumprimento de Mateus 28:19. Ainda que você tenha sido batizado por um homem de Deus, você seja rebatizado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque assim fizeram aqueles irmãos de Éfeso em Atos dos Apóstolos, capítulo 19.
Eles tinham sido batizados por um profeta de Deus, João Batista. Mas Paulo mandou que eles fossem batizados novamente em nome do Senhor Jesus. Entre no caminho, siga as pisadas sangrentas, viva uma mensagem que é desprezada, entre num caminho que é desprezado, mas que o imundo não passa por ele, porém nem os loucos o errarão. Meu caminho ponho em suas mãos, nelas deixo estar minha oração. Senhor Deus, aceita a decisão de cada um nesse instante, de aceitar essa indicação deste caminho sangrento, desprezado pelo século. Em nome de Jesus Cristo, ajuda cada um em seus passos, trilhar este caminho da glória eterna, com fé cristã, no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A verdade, assim disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
o seu sangue derramou para salvar o pecador com o seu imenso amor. O caminho para o céu é Jesus. O caminho para o céu é Jesus. O caminho para o céu é Jesus. O caminho para o céu é com problemas sem prazer, só a pecar. Tu que vives noite e dia a sofrer, Cristo salva, basta-te somente crer. Vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar. Vem, ó bom Jesus, ele em tua cruz pra te libertar. Neste dia resolver a segui-lo para sempre em teu viver. Vem, ó pecador, eis o teu Senhor, pronto a te salvar.